Hoje no nosso programa nós temos um diferencial. Eu fui conversar com o pastor Cisino Bernardino. O pastor Cisino Bernardino vem fazendo um trabalho tão lindo, gente, de missões, não só aqui no Brasil, como em diversas regiões do mundo. Olha, que fica difícil não dividir essa paixão que ele tem pelo ser humano, através da condição do Senhor nosso Deus, que sem dúvida a gente traz como destaque para você. É possível fazer o bem para os outros? Se é. É importante a nossa participação para multiplicar este bem para pessoas que realmente precisam? Se é, quero apresentar para você, se é que ainda não conhece, o nosso pastor Cisino, aqui do município de Camboriú. Vamos conferir? Um homem marcado pelas promessas de Deus sai de sua terra, confiante no chamado. Passando por vários lugares, chega ao lugar determinado, ao lugar preparado por Deus. Camboriú. A letra de um belo hino diz que é bom lembrar dos tempos primitivos. Lembranças de um tempo de muito trabalho, com responsabilidade e muito zelo. Características que podem e devem ser aplicadas na obra de Deus. Mas além disso, a trajetória de um homem de fé é pautada por sua fidelidade para com Deus. Passaram-se 47 anos. Voltar no tempo e estar no lugar onde Deus o chamou é sem dúvidas emocionante. Um momento de lágrimas, um momento muito forte. Não basta ouvir a voz de Deus, é preciso atender ao chamado para largar tudo e atender ao ID de Jesus Cristo, dizendo: eu vou para a obra. E essa sala aqui? Essa sala é a sala do banquete, essa sala é a sala da minha história. Por quê, pastor? Porque bem aqui nesse canto aqui, ó, quando eu estava lixando e limpando uma mancha que tinha aqui, ó, aqui nesse lugar. Aí Deus falou comigo: cuida do que é do teu patrão. E as almas perecem, eu tenho te chamado quantas vezes? Larga disso e atende o meu chamado. Eu caí sentado aqui nesse lugarzinho aqui. Exatamente aqui. Exatamente aqui, as mesas estavam aí. Eu estava limpando as padarias, eu caí sentado aqui, fiquei sentado e avançou quando aqui nessa sala. Aí eu saí daqui, fui dentro de entrei numa sala, fechei a primeira porta, a segunda era ali atrás, já não existe mais, né? E ali eu me entreguei para Deus. Ó Deus, agora tu quer que eu saia, eu saio. Mesmo enfrentando provas, setas do inimigo, atingindo até a família, tentando bloquear o chamado, este homem de fé, este homem humilde, determinado, vai até o fim. É preciso ter convicção do chamado para renunciar a tudo, deixar de pescar peixes para ser um pescador de almas. Hoje eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez no ar com o pastor Cisino Bernardino. Homem de Deus desse Brasil maravilhoso, que vem fazendo a diferença não só para o nosso país, como para diversos outros lugares do mundo. Quando a gente conversa com o pastor Cisino, a gente lembra de missões, porque o seu trabalho missionário junto a missionários da última hora, os Gideões, é algo realmente que encanta, que alegra, onde a gente vê a bondade de Deus, né, junto aos homens. Pastor Cisino, presidente da Assembleia de Deus de Camboriú, tudo bem com o senhor?
Tudo bem. E também eu estou emocionado, porque estou fazendo um programa nessa envergadura pela primeira vez com a senhora que está aqui me entrevistando, querendo saber alguma coisa do que eu faço. Eu quero saber tudo. Gente, presta atenção no seguinte. Muitas pessoas sabem o que é o chamado de Deus, graças a Deus. Mas muitos, como eu, durante muito tempo, não sabem nada, não. A gente pensa que Deus está sempre distante, que o Senhor Jesus está sempre distante. E quando a gente vê pessoas como você, que teve um chamado de uma forma tão precoce, tão profunda. Ah, pastor, queremos saber tudo. Conta pra gente. Foi com 12 anos mesmo que o senhor sentiu assim, esse chamado diferente de Deus? Olha, com 12 anos, eu a primeira vez passei numa igreja e tive a oportunidade de entrar com meus pais e pela primeira vez recebi um convite. Quer aceitar Jesus como Salvador? E eu aceitei, mas não sabia nada do que se passava e o futuro que ia acontecer após aquela manifestação que eu fiz dentro de uma igrejinha de madeira, já há muitos anos atrás, há 70 anos atrás. Olha só, e nunca mais parou. Nunca mais parou. O trabalho, inclusive a missão. Pastor, quando começou esse trabalho missionário, como que vocês perceberam esse chamado? E que fantástico que a gente vê hoje no trabalho que os Gideões vêm desenvolvendo, né, pastor? Olha, isso já está se passando uns 36 anos. Após eu estar chegando aqui em Camboriú, já com meus 42 anos de idade, e Deus mandou para Camboriú. Não sabia o que é que ia acontecer. E depois de eu chegar aqui é que Deus revelou os mistérios e pela primeira vez eu tive um encontro com Deus falando sobre o que eu vim fazer em Camboriú, o trabalho missionário, que Deus mostrou para mim o que era que eu vinha fazer aqui e o trabalho que ficou nessa envergadura que estamos hoje. Pois é. Você vê que interessante. Foi crescente? Foi algo plantado no coração? O senhor falou que falou com Deus. É possível a gente ouvir e a gente falar a palavra do nosso Criador? É possível. E é glorioso e é importante ouvir a voz dele. Quando ele fala com a gente, chama a nossa atenção e dá um trabalho para a gente fazer. Ele disse, você é um vaso e eu sou o que vou adornar esse vaso. O que é esse trabalho de missão? É um trabalho de ajudar ao próximo? Como que é desenvolvido, pastor? Olha, o trabalho de missão, da maneira que nós fizemos, é a evangelização dos povos que a Bíblia manda fazer e também atender nas suas necessidades. Missão sem assistência social e socorrer o necessitado não é uma missão completa. Então fizemos a parte espiritual e fizemos a parte material, que é o atendimento ao necessitado. Aqui no Brasil, vocês já estão em diversos lugares desenvolvendo esse trabalho de missão. Nós estamos por todo o nosso território nacional, desde o interior até as grandes cidades que nós temos trabalhos e o nosso trabalho está estabelecido e também estabilizado na nossa nação brasileira, que começou aqui e estamos também no exterior. Como chega no exterior um trabalho de missão saindo do município de Camboriú, estado de Santa Catarina? É um mistério muito grande. Estamos em 43 nações. O nosso projeto está formado em 63 projetos missionário e atendimento ao necessitado. Muitas pessoas não entendem isso, porque também eles nunca nos viram pela televisão. É pela primeira vez na envergadura que esse programa, é a primeira vez. Então nós vamos publicar. E a senhora está sendo o vaso que Deus está usando para poder deixar nós falar um pouquinho a esse público maravilhoso através do canal de televisão que você faz parte dela. Muito feliz em conhecer o trabalho dos Gideões, esse trabalho de missão, porque no dia a dia a gente fica preocupado com o nosso bem-estar, né? É com a nossa família, é com o nosso trabalho, com nossos filhos, as nossas coisas. Aí, de repente, você encontra pessoas que oram, que buscam numa simplicidade incrível, numa unção fantástica e que ainda com o maior propósito é ajudar os outros. Então, só enriquece. E eu vejo que, na verdade, esse dividir, esse trabalhar é a verdadeira aplicação do amor, né? Além da palavra, claro, do Evangelho. Olha, se fizermos tudo isso sem amor, o apóstolo São Paulo diz que não vale nada. Pode distribuir todos os bens para os necessitados, mas se não tiver amor, não resolve nada. É só para aparecer, entendeu?
E isso devemos aparecer, mas com uma certa intuição de socorrer, de fazer o bem, de ajudar, de salvar as pessoas que precisam de salvação. E você, independente da sua religião, da sua bandeira, tenho certeza que fazer o bem também é a sua vontade e o quanto vai multiplicar na sua vida se de alguma forma você conhecer esse projeto. Aliás, nós temos, além aqui do nosso canal, do programa da Vera, a gente tem também o Facebook, inclusive dos Gideões, que eu estava dando uma olhadinha ali, todo mundo compartilha, todo mundo procura, o senhor coloca uns vídeos também abençoados ali pra gente, né, pastor? É verdade. E estamos presenteando ou dando nosso material para você, para dar uma examinadinha, ver o que nós estamos falando aqui na televisão e a nossa entrevista que eu já tive com a senhora também, que me visitou, e conferir se é a realidade que a gente fala. Como é que pode? Ele está em 43 países. Como é que pode? Ele sabe falar a língua desses países todos, meu Deus do céu. Como é que vocês conseguem os médicos? Como é que vocês conseguem pessoas que auxiliam? Quem levanta os missionários, pastor? Olha, segundo a Bíblia, quem levanta é Deus. Quem envia somos nós. Mas quem levanta e fala com eles é Deus. E nós conhecemos a voz de Deus e o querer de Deus. E aí então enviamos o homem, a mulher, o jovem a evangelizar. E eles vão de boa vontade, ganham almas, fazem um trabalho maravilhoso. E nós sustentamos através do povo que você está nos assistindo, crê no trabalho e ajuda nós a manter essa gente lá onde eles estão no seu posto de trabalho. Você vê como é Deus que envia. O pastor Cizino me contou uma história que eu achei real, que eu achei fantástica, de uma médica. Pastor, rapidinho comentar para o pessoal de casa. Imagina, filha única, se não me engano, não era? Fez faculdade de medicina, acabou de fazer uma faculdade de medicina, podia ser sua clínica, seu espaço, tudo, e... O que aconteceu? Ela ficou ali ou ela foi trabalhar na missão? Conta pra gente. A Perpétua, ela se formou em medicina e chegou ao seu pastor Alcebiades Vasconcelos, e disse: meu pastor, dá-me permissão porque eu estou indo para o meio da selva evangelizar os indígenas. E o pastor não concordou com isso, porque uma moça se formou em medicina, em vez de ir para uma cidade, colocar o seu gabinete de atendimento às pessoas, não, eu vou fazer isso, mas lá no meio dos indígenas, vou levar para eles a minha maneira de trabalhar com eles. E ela assim o fez, depois de um tempo, depois de um período que conseguiu ir fazer a missão, porque a princípio nem o pastor, nem os pais, ninguém achava muito interessante. Mas é isso que eu quero chegar. Quando entra o toque de Deus, a pessoa não consegue ficar parado, né? A Perpétua, ela foi rejeitada pelo pastor Alcebiades primeira vez, depois segunda vez, terceira vez, e a quarta vez ela disse: pastor, nunca mais eu volto aqui, pedi permissão para ir no meio dos indígenas. Quando ela voltou, fazia 6 meses. Ela voltou diferente, toda marcada de feridas no seu corpo, no seu rosto, queimadura de sol. E o pastor Alcebiades lhe perguntou: Perpétua, onde é que tu anda? Ele disse: eu vim te chamar para fazer o batismo de 60 indígenas e inaugurar um templo lá no meio da selva. Olha isso, gente. Esse é o resultado de um trabalho de missão que estes homens, e aqui nós estamos com o presidente dos Gideões, do missionário da última hora, apresentando para você o trabalho que existe. Hoje, quando a gente fala no nosso país, a gente vê situações do mundo. Às vezes a gente fica bem desacreditado, né, pastor? A gente fica bem decepcionado, principalmente quando a gente está ali buscando na luta da inteligência humana. Mas a gente esquece que tem um Deus todo-poderoso que levanta homens, sim, sempre levantou. Com a graça de Deus, temos hoje homens também, como o pastor Cizino, que estão fazendo a obra. E você precisa conhecer essa obra. E eu também. Obrigada, pastor Cizino. Olha, esse povo precisa saber que o Gideões Missionários da Última Hora, a sua sede é aqui em Camboriú. Certo. Tá bom? E nós estamos em 43 nações, com 1.340 famílias de missionários espalhados por essas nações. E nós temos 63 projetos missionário ativo, fazendo um trabalho lindo, maravilhoso por essas nações. Você vai ficar informado durante o tempo que nós vamos estar aqui na televisão, junto com você, a Vera, né? Que beleza. Para nós é uma bênção o que você está fazendo. Muito obrigado. Nosso telespectador, ele vai estar gostando do programa que nós estamos realizando.
alimentar você, mas vai correr essa tal de depressão aí da sua vida, meu filho. Vai tirar essa tristeza, esse horror, essa doença. Quando a gente começa a pensar macro no porquê nós estamos aqui, com certeza, atitudes, como é desenvolvido pelos gideões, pelos missionários, contagiam a gente e a gente vê o quanto mais a gente pode fazer. Temos o site www.gideões.com.br. Fica aí, acesse o site, conheça um pouco mais do trabalho do pastor Cizino. Eu vi a primeira vez aqui pedindo, me abençoa, pastor, me abençoa. Ele, como assim? Calma lá, vamos conversar. Bênção sempre vem de Deus, mas o que tu pensa? O que tu quer? Pensa que é assim? Camboriú fica em Santa Catarina. E é o Paulo que a gente vai te incentivar também a fazer missão, nem que seja aí com o teu vizinho, hein? Presta atenção. Até a próxima, pastor. Interessante que você veio pedir a bênção, saiu abençoado e nós fomos abençoados pela senhora também. Glória a Deus. Prepare-se, hein? Até amanhã, com mais e mais dos Gideões para você. No mínimo, nós vamos conhecer o que esse povo santo abençoado vem desenvolvendo. Muito obrigado. Obrigado. A paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Porque daqui é que eu saí para obra. Eu trabalhei aqui na companhia no Porto, nós chegamos no carvão, no porão do navio. Eu trabalhei carregando sacaria na minha cabeça. Quem que esperava que José ia ser o governador do Egito? Mas ele teve dois sonhos, e os sonhos dele, ele foi compreender depois que ele estava lá no poder. Eu procurei ser fiel a Deus, não sair fora dos caminhos do Senhor. Alguns dos meus irmãos se desviaram, saíram. Deus faz de um jovem mordomo, jardineiro, estivador, um pastor, um missionário, um enviado às nações. Todo esse tempo passou, ficando lembranças fortes, para um homem que deixou um exemplo de vida, com seu jeito de ser. Pastor Cizino Bernardino hoje começa a colher reconhecimento das pessoas e até das autoridades. Impossível narrar em detalhes uma vida dedicada ao ministério, mas a eternidade revelará e o grande Deus recompensará na medida certa. A gente está juntando esse grupo de irmãos aqui na Vila Nova Jerusalém. E na passagem estamos por bem deixar aqui alguns donativos para os irmãos, especialmente roupas. Na comunidade do Camarão, na beira do rio Abacaxi. São crianças amazolenses que nós visitamos, nós amamos e nós queremos eles muito bem. E o teu nome como é que é? Tiago. Tiago, opa, irmão de Jesus ou como é que é? Muito bom acompanhar esse trabalho, né? Fica aí o convite, é importante aí que a gente se intere, que a gente conheça as pessoas, homens, mulheres de Deus, pessoas de Deus que vêm fazendo a diferença. Sim, está aí desacreditado na vida, achando que ninguém quer saber de nada. A gente vê tantas situações na economia, na política, que pensa, meu Deus do céu, é cada um por si, Deus por todos? Graças a Deus, Deus levanta homens e mulheres especiais que fazem a diferença. E pode ter certeza que Ele, o Senhor, está no controle de todas as coisas. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Fica com Deus e até a próxima edição.